25 anos de casamento se transformaram em cinzas em um único segundo, quando Marcelo reconheceu no hall de entrada de seu apartamento os sapatos sociais de seu melhor amigo. Largando tudo, ele assumiu o volante e dirigiu por centenas de quilômetros até Vale das Araucárias, para a Casa Fria, com cheiro de gerânio seco e de fumaça do fogão a lenha, que pertencera ao seu falecido avô. Mas o que aconteceu em seguida, dentro dos limites daquele vilarejo antigo, deixou toda a região de queixo caído. Olá, queridos amigos do canal Histórias que Ficam na Sombra. Antes de continuarmos, escrevam nos comentários de onde vocês estão nos assistindo. Tenham uma boa audição. As chaves estão no aparador, Isabela, disse Marcelo, com uma voz neutra, desprovida de qualquer entonação. Ele estava parado no espaçoso hall de entrada de seu apartamento na capital paulista. Sob seus pés, o pelo denso de um tapete caro, que eles haviam escolhido juntos no ano anterior, cedia suavemente. Agora, cada objeto naquela casa parecia estranho, completamente impregnado de falsidade. Isabela ficou paralisada em frente a um enorme espelho com moldura entalhada. Ela torcia nervosamente a ponta de um lenço de seda em seu pescoço, desviando o olhar cuidadosamente. Marcelo, escute. Vamos conversar sobre tudo isso de cabeça fresca. Sua voz soava artificialmente fina, falhando nas notas mais altas. Isso é algum erro ridículo. Nós estamos juntos há tantos anos. Um erro de 7 anos, Marcelo sorriu apenas com os lábios, sem sentir um pingo de alegria. Você e o Ricardo são atores excelentes. Meu melhor sócio e minha esposa dedicada. Uma dupla perfeita. Bravo. Ele fechou o zíper de sua jaqueta de couro. O som metálico pareceu ensurdecedor no silêncio pesado que se instalou. O ar no apartamento tornou-se denso, sufocante, como antes de uma tempestade. Estou indo embora, ele disse, articulando cada palavra. Não estarei aqui por um mês. Até o meu retorno, peço que desocupe o imóvel e prepare os papéis do divórcio. Você não pode simplesmente ir embora assim. Na voz de sua esposa, finalmente surgiram notas histéricas, mas Marcelo já havia se virado e saído para o corredor do andar, fechando a pesada porta de aço atrás de si com cuidado, sem bater. Sem gritos, sem pratos quebrados ou discussões teatrais. Por dentro, um vazio frio e ressonante se formou, queimando todos os seus antigos afetos. Era o ano de 2004. Sua velha, mas confiável, Toyota Bandeirante engolia obedientemente os quilômetros de asfalto esburacado, levando Marcelo para longe da metrópole. Pela janela, passavam bosques de eucaliptos e a paisagem ressecada do final da estação seca. O início da primavera já havia tocado a vegetação com um verde tímido. No toca-fitas, tocava baixinho uma fita com as músicas de sua juventude. Mas a música passava ao largo de sua consciência. Em sua cabeça, a mesma cena se repetia incessantemente. A volta inesperada para casa para buscar documentos esquecidos, os sapatos masculinos estranhos no hall, risadas abafadas vindo do quarto. Ele abaixou o vidro. Uma lufada de ar fresco do interior, cheirando a folhagem úmida e terra molhada, invadiu a cabine. Respirar ficou um pouco mais fácil. Ao anoitecer, os contornos familiares do vilarejo de Vale das Araucárias surgiram no horizonte. Ali, em uma pequena elevação, ficava a robusta casa de pau a pique onde seu avô Matias vivera. Após a morte do velho, a casa ficara vazia. Apenas raramente Marcelo vinha aqui nos fins de semana curtos para consertar a cerca torta ou cortar um mato alto no quintal. O carro rangeu suavemente os pneus largos no cascalho e parou junto a uma porteira de madeira. Marcelo desligou o motor e saiu. O ar no vilarejo era completamente diferente, denso, transparente, impregnado com o aroma de capim-limão e a fumaça sutil e amarga dos fogões a lenha. Mal teve tempo de tirar a mala de viagem do porta-malas quando uma figura magra e musculosa surgiu do quintal vizinho. Seu Bento, vizinho e antigo amigo do avô Matias, acenou amigavelmente. Ele ajeitou por hábito o boné de veludo desbotado na nuca e caminhou em sua direção. Marcelo, que vento te traz por essas bandas? A voz de seu Bento, um pouco rouca, ecoou pela rua silenciosa. O vizinho sempre semicerrava os olhos contra a luz, mesmo agora, com o sol já se pondo. Faz tempo que não aparece nos pagos de origem. Marcelo respondeu com um forte aperto de mão. A palma do velho marceneiro era seca e áspera, marcada por calos profundos, como a casca de uma araucária centenária. Resolvi tirar umas férias longas, seu Bento, respondeu Marcelo, tentando dar um tom animado à voz. Vou ficar um mês, talvez mais. Vamos ver como as coisas andam.
Seu Bento o observou atentamente por baixo das sobrancelhas espessas. O sábio homem do campo claramente notou a linha tensa e rígida dos ombros e o olhar pesado e apagado de Marcelo, mas não fez perguntas. No vilarejo, as pessoas sabiam o valor do silêncio alheio. É uma boa ideia. O vizinho assentiu com seriedade. Aqui está uma paz, uma bênção. O pessoal da cidade que tem casa aqui já voltou para os seus apartamentos, só ficaram os locais. Aparece lá em casa à noite. A Cida fez pão de queijo. A gente toma um café, põe um papo em dia pra não enferrujar. Vou sim, com certeza, prometeu Marcelo. Ah, e eu trouxe uns presentes da cidade. Lembra que você reclamou na primavera que seus formões estavam todos gastos, que não dava mais pra trabalhar? Ele se esticou até o porta-malas. Tirou uma pesada caixa de madeira com cantos de metal e a entregou ao vizinho. Seu Bento soltou um ai surpreso, pegou o peso e abriu a tampa com cuidado. Dentro, sobre um forro macio, brilhavam em fileiras organizadas ferramentas de marcenaria profissionais. Goivas de vários calibres, uma plena robusta, um jogo de formões de aço temperado de excelente qualidade. Os cabos de madeira clara estavam polidos até ficarem lisos. "Nossa Senhora!" exclamou seu Bento, soprando ruidosamente, enquanto passava a mão com reverência sobre o cabo envernizado da plena. "Marcelo, mas isso aqui é uma fortuna hoje em dia. Como é que eu vou te agradecer? Use com saúde, seu Bento. O vô Matias sempre dizia que você tem mãos de ouro. É um pecado mãos como as suas estragarem madeira com ferramenta ruim." Seu Bento fechou a caixa com cuidado, apertando-a contra o peito. "Obrigado, Marcelo. Vou me lembrar disso pro resto da vida. A gente te espera à noite, não esquece." O vizinho se foi e Marcelo empurrou a porteira. As dobradiças de metal rangeram em protesto, quebrando o silêncio do entardecer. Dentro da casa do avô, o tempo parecia ter congelado. Na varanda espaçosa, cheirava gerânio seco, madeira antiga e cinzas do fogão. Marcelo entrou na sala principal, passou a mão larga pela mesa maciça de peroba, sentindo a fina camada aveludada de poeira cinza na ponta dos dedos. Marcelo tirou a jaqueta e começou a acender o grande fogão a lenha. As achas de lenha de eucalipto, cuidadosamente empilhadas ao lado desde o ano anterior, pegaram fogo rapidamente. Elas estalaram alegremente, dissipando a umidade e liberando o primeiro calor vivo na casa fria. Reflexos amarelo-avermelhados da chama dançaram nas paredes de toras escurecidas, criando sombras fantásticas. Trabalho físico. Era disso que ele precisava agora, como do ar que respirava. Marcelo vestiu roupas velhas de trabalho, pegou um balde de zinco amassado e foi até a bica d'água. A água gelada queimava suas mãos. Ele encheu vários baldes, rachou lenha nova para a manhã seguinte com um machado pesado e lavou o chão cuidadosamente com um rodo de madeira. Ele sobrecarregou seu corpo até a exaustão, até os músculos doerem. Tudo para que os pensamentos parassem de girar em sua cabeça como um enxame venenoso. Perto da meia-noite, caindo sobre uma cama de estrado duro, ele adormeceu um sono pesado e sem sonhos. A manhã amanheceu clara e fria. O frio do outono que se aproximava beliscava as bochechas. Nuvens densas de vapor saíam de sua boca a cada expiração. Depois de beber uma caneca de café preto, forte e escaldante, Marcelo saiu para o quintal. Havia trabalho para dar e vender. Uma parte da cerca que dava para a rua, que havia caído, precisava de conserto há muito tempo. Marcelo trouxe tábuas de pinos novas do galpão e pegou um martelo pesado com cabo de madeira gasto. Ele fincava pregos longos na madeira de forma ritmada, golpe após golpe. O som metálico e agudo ecoava longe no ar fresco da manhã, misturando-se ao canto de pássaros esparsos. As tábuas ásperas cheiravam a resina e a mato. O trabalho fluía, trazendo uma estranha e esquecida sensação de paz. De repente, ouviu passos leves e firmes atrás de si. Marcelo se virou, sem soltar o martelo. Pela estrada de terra, coberta por uma fina camada de orvalho congelado, vinha uma mulher. Ela aparentava ter uns 45 anos. Imponente, com uma postura anormalmente ereta, ela carregava em ambas as mãos pesadas sacolas de lona. Os cabelos escuros estavam penteados para trás e presos firmemente em uma trança austera na nuca. Vestiu uma jaqueta acolchoada simples, um pouco desbotada, de cor azul marinho e calças de lã grossas. Nenhuma agitação da cidade, nem um pingo de maquiagem. Marcelo largou a ferramenta em um banco de madeira e limpou as mãos sujas de resina nas calças de brim. "Bom dia."
Ele cumprimentou com sua voz grave, tentando soar o mais amigável possível. A mulher parou. Seu olhar, atento, penetrante e de uma frieza cortante, deslizou pela figura robusta de Marcelo, deteve-se nas tábuas recém-pregadas da cerca e em seguida subiu para o seu rosto. Bom dia, respondeu ela com uma voz neutra e distante, na qual não havia um pingo de curiosidade. Sou Marcelo Guimarães, neto do Matias. Cheguei ontem. Eu sei, a mulher respondeu secamente. Thaís Andrade. Moro 2 casas depois da sua. Ela acenou com a cabeça quase imperceptivelmente, indicando que as regras de cortesia haviam sido cumpridas e a conversa estava encerrada. Marcelo olhou para os nós de seus dedos, brancos de tensão, que seguravam as alças das sacolas pesadas. Deixe-me ajudá-la. Ele deu um passo em sua direção. Está pesado e a estrada é irregular. Thaís, com um movimento sutil, mas muito claro, recuou, como se protegesse seu espaço pessoal da invasão de um estranho. Agradeço. Eu me viro muito bem sozinha. Seu tom tornou-se ainda mais distante, quase glacial. Não se incomode. Em sua postura ereta, em seus lábios firmemente cerrados, lia-se uma muralha surda e impenetrável que ela havia construído entre si e o resto do mundo. Marcelo conhecia bem demais aquele estado. Ele mesmo, no dia anterior, havia erguido fortificações semelhantes ao redor de sua alma ferida, não querendo deixar ninguém entrar. Como quiser, ele respondeu com calma e firmeza, sem fazer novas tentativas de se aproximar. Minha parte é oferecer. Se por acaso precisar de ajuda masculina com as coisas da casa, é só chamar. Vou ficar por aqui um bom tempo. Thaís não respondeu nada, apenas segurou as sacolas pesadas com mais firmeza, endireitou os ombros e continuou seu caminho. Marcelo ficou muito tempo parado junto à cerca inacabada, ouvindo o som ritmado e pesado de seus passos no cascalho congelado, até que a figura da mulher desapareceu na curva da rua. O avô Matias costumava dizer: não mexa com bicho ferido, ele morde de dor, mesmo que você venha com pão. Marcelo sorriu amargamente para seus pensamentos. Pelo visto, naquele vilarejo, ele não era o único acostumado a esperar do mundo apenas uma facada nas costas. O dia passou do meio e Marcelo não largava as ferramentas. O denso crepúsculo de outono já começava a se adensar sobre Vale das Araucárias quando ele finalmente fincou o último prego na tábua de pinos nova. Os músculos das costas e dos ombros latejavam com um peso agradável e persistente. As palmas das mãos, com calos, ardiam. O frio do anoitecer mordia a pele, entrando pela gola da jaqueta de trabalho. Marcelo juntou o pé de cabra e o martelo, guardou-os em uma bolsa de lona e foi para a varanda. A água na bacia de lavar as mãos havia esfriado a ponto de parecer gelo. Ele pegou uma generosa porção da caneca de folha de Flandres, jogou no rosto, lavando a poeira de madeira impregnada e o suor salgado. Uma toalha de linho áspera deixou suas bochechas vermelhas. Só então ele se lembrou do convite do vizinho. Nas janelas da casa de seu Bento e Dona Cida já brilhava uma luz amarelada e suave, prometendo calor e aconchego doméstico. Marcelo empurrou a porteira familiar, caminhou pela trilha de tijolos e bateu na porta da cozinha. Pode entrar, Marcelo, meu filho, tá aberto. Veio de dentro da casa a voz melodiosa e acolhedora de Dona Cida. Marcelo cruzou a soleira e foi imediatamente envolvido pelo calor denso do fogão a lenha aceso. O ar na sala era espesso, saturado com o aroma de massa assada, goiabada derretida e chá de cidreira seco. Dona Cida é uma mulher cheia, de rosto redondo, com ruguinhas gentis e radiantes ao redor dos olhos. Se ocupava com a mesa posta. Ela usava um avental largo de chita com um padrão de florzinhas. Vem pra mesa, visita querida. Ela tagarelou, colocando habilmente sobre a toalha de chita estampada uma tigela de cerâmica funda com mandioca fumegante e uma travessa grande com pães de queijo dourados. O Bento não parou de falar do seu presente de rei. Ficou tão feliz, que nem criança pequena. Seu Bento estava sentado à cabeceira da mesa, alisando o bigode com ar satisfeito e sorrindo. É a mais pura verdade, Marcelo. Amanhã mesmo começo a entalhar um novo adorno para a janela. As mãos estão coçando para testar os formões. Marcelo sentou-se em uma cadeira de peroba maciça. Dona Cida serviu-lhe um café forte e escuro em uma caneca. O sabor encorpado e ligeiramente amargo queimou sua língua.
espalhando um calor reconfortante por todo o corpo. Por algum tempo, comeram em silêncio, prestando homenagem à hospitalidade dos anfitriões. O pão de queijo quentinho e a mandioca macia pareciam a comida mais deliciosa do mundo naquele momento. Você vai ficar muito tempo por aqui, Marcelo? Dona Cida perguntou, servindo-lhe mais café e olhando atentamente para seu rosto. E a sua esposa? Como te deixou vir sozinho para esse fim de mundo? Ah, coitada, deve estar morrendo de saudade. A pergunta ficou no ar. Marcelo baixou lentamente a caneca no pires. O nó pesado e espinhoso se apertou em seu peito. Ele não pretendia abrir o coração, mas também não queria mentir para aquelas pessoas boas. Eu e a Isabela seguimos caminhos diferentes. Dona Cida, ele disse com uma voz grave e surda, examinando os padrões na toalha. Vivemos 25 anos juntos e no fim éramos estranhos. Estamos nos divorciando, então agora estou sozinho. Dona Cida ofegou, bateu as mãos roliças e rapidamente se benzeu em direção a uma imagem escurecida de Nossa Senhora em um cão. Seu Bento franziu as sobrancelhas espessas, mas permaneceu em silêncio, apenas suspirando pesadamente em sinal de compreensão. No vilarejo, não era costume oferecer consolo para a desgraça alheia, a menos que a própria pessoa pedisse. Ah, que tristeza! A anfitriã lamentou baixinho. Mas não se preocupe, não se preocupe. A vida é longa, de tudo acontece. Deus foi paciente e nos mandou ser também. Coma, meu filho, coma o pão de queijo. Tentando desviar a conversa de sua ferida, Marcelo se lembrou do encontro da manhã. Conheci hoje a sua vizinha, a Thaís Andrade. Mulher brava, ofereci para levar as sacolas dela. E ela me olhou como se eu fosse roubar a carteira dela. Dona Cida sentou-se pesadamente em um banquinho perto do fogão, limpando as mãos no avental. Seu rosto perdeu a despreocupação anterior. Ah, Marcelo, não a julgue com severidade. Ela balançou a cabeça. A Thaís é dura como pedra, mas foi a vida que a forjou assim. Ela é da cidade como você. Era professora, uma pessoa respeitada. Aí o marido dela, aquela alma perdida, resolveu virar empresário, pegou empréstimos, hipotecou a casa, arrumou uns sócios de índole duvidosa. E quando o negócio faliu e gente perigosa veio cobrar as dívidas, ele juntou as coisas dele de noite e fugiu. Deixou a Thaís com dívidas enormes e um filho pequeno. Seu Bento ficou sombrio, comprimindo os lábios secos em uma linha fina. Um covarde de marca maior, ele acrescentou em voz baixa, batendo na mesa. Foi por causa dele que ela perdeu tudo. Sim, assentiu Dona Cida. Vendeu o apartamento para pagar parte das dívidas. Quase morreu de tanto trabalhar. Comprou uma casinha caindo aos pedaços aqui em Vale das Araucárias por uma ninharia. Agora trabalha na balança de caminhões da cooperativa. Conta cada centavo. O menino dela, o Guilherme, tem 15 anos agora. É um bom rapaz, quieto, ajuda a mãe em tudo. Mas a Thaís desde então não confia em ninguém. Construiu uma muralha ao redor de si. Tem medo de ser enganada de novo, de levar outra facada nas costas. Por isso é tão arredia. Marcelo ouvia. E dentro dele crescia uma estranha e aguda sensação de reconhecimento. O eco da dor alheia ressoou em sua própria ferida aberta. Ele imaginou como seria ficar sozinha, traída por quem ela confiava sem limites, e ainda por cima com o filho nos braços, sob o peso de dívidas de outros. Seu olhar frio e espinhoso daquela manhã deixou de parecer arrogância. Era uma armadura espessa e impenetrável de uma pessoa encurralada. Eles ficaram conversando por mais uma hora. Seu Bento relembrou os velhos tempos do avô Matias, contou como a fazenda local faliu e como os homens agora se viravam com trabalhos esporádicos. Marcelo ouvia com atenção, tomando nota. Em sua cabeça, os contornos de um novo plano, ainda vago, começavam a se formar. Ele precisava de um projeto pesado e de grande escala, que arrancasse dele toda a amargura e a saudade da vida passada. Voltando para casa, Marcelo caminhava sem pressa. O vilarejo noturno dormia um sono profundo e tranquilo. Marcelo entrou na casa fria sem acender a luz. Ele não acendeu o fogão novamente, apenas jogou sobre os ombros uma pesada manta de lã de ovelha que encontrou no armário. Amanhã, ele começaria a trocar o telhado do galpão. O trabalho físico o salvaria. E o tempo diria o resto. Pela primeira vez em semanas, a sensação opressiva de vazio absoluto recuou um pouco, dando lugar a um desejo silencioso e teimoso de seguir em frente. A manhã amanheceu fria e úmida. Uma névoa densa e leitosa se arrastava do rio invisível,
depositando pesadas gotas geladas na grama amarelada de outubro. Marcelo estava no telhado inclinado do velho galpão de seu avô, com as pernas afastadas em botas de trabalho rudes para se equilibrar. Em suas mãos, ele segurava firmemente um pesado pé de cabra de aço. A velha manta asfáltica, que servira fielmente por décadas, se desfazia com um estalo seco sob os golpes, exalando um forte cheiro de piche e madeira apodrecida pela umidade. Os pregos enferrujados cediam com relutância, rangendo. Marcelo puxou outra tábua enegrecida para si. A madeira estalou bruscamente, enviando uma vibração dolorosa por seus antebraços. Ao meio-dia, metade do telhado estava completamente limpa. Marcelo desceu com dificuldade pela escada de madeira bamba, sentindo as panturrilhas tremerem de tensão. Da rua, ouviu-se o som forçado e rítmico de metal rangendo. Marcelo espiou pela porteira. Na bica d'água comunitária, a cerca de 50 metros de sua casa, estava Thaís. Ela pressionava com esforço visível a alavanca de ferro enferrujada, enchendo um grande balde de zinco. A água gelada jorrava ruidosamente no recipiente, transbordando para o chão congelado e transformando-o em uma crosta escorregadia. Marcelo, sem pensar duas vezes, saiu pela porteira. Com passos largos e confiantes, ele cobriu a distância que o separava, bem no momento em que a mulher agarrou a alça pesada com ambas as mãos, preparando-se para levantar a carga insuportável. Boa tarde, ele disse com sua voz grave e retumbante, aproximando-se quase totalmente. Thaís estremeceu, virando-se bruscamente. Em seus olhos escuros, por uma fração de segundo, brilhou um susto, que foi imediatamente substituído pela habitual desconfiança e um distanciamento profundo. Boa, ela respondeu secamente, endireitando as costas e ajeitando a barra da jaqueta. Deixe que eu levo. Não é bom uma mulher carregar tanto peso. Vai acabar com as costas. Marcelo estendeu a mão para o balde, mas Thaís rapidamente se interpôs, como se protegesse o maior dos tesouros. Eu já lhe pedi, Marcelo. A voz dela soava firme, mas nela era possível ouvir uma corda esticada. Eu não preciso de ajuda, especialmente de um homem. Estou acostumada a dar conta de tudo sozinha. Marcelo baixou as mãos, observando a interlocutora atentamente. O hábito é uma coisa poderosa, gruda na gente, ele respondeu, pesando lentamente cada palavra, mas às vezes é preciso deixar os outros fazerem o que está ao alcance deles. Para mim não custa nada carregar esse peso por 20 passos. E para você, isso poupa sua saúde. Thaís sorriu. Não era um sorriso, mas sim uma careta amarga e defensiva de alguém que já foi enganado muitas vezes por palavras bonitas. Hoje você leva o balde, amanhã se oferece para consertar a cerca e depois de amanhã vai achar que tem o direito de me dar conselhos sobre como viver e criar meu filho. Ela falava baixo, mas as palavras caíam pesadamente, como chumbo. Obrigada por sua nobreza. Mas em Vale das Araucárias, cada um carrega seu próprio fardo. Ela ergueu o balde com um puxão. A água espirrou pela borda, molhando generosamente suas calças de lã, mas Thaís nem sequer fez uma careta. Postura perfeitamente reta, nenhum movimento supérfluo. Ela seguiu pela trilha estreita, sem olhar para trás uma única vez. Marcelo ficou olhando para ela por muito tempo. Em sua teimosia, não havia um pingo de coquetismo feminino ou orgulho vazio. Era puro instinto de autopreservação. Quando alguém destrói seu mundo até os alicerces, você não permite que ninguém mais se aproxime, nem com más intenções, nem com boas. Você ergue uma muralha de concreto e vive atrás dela, em segurança e solidão absoluta. Ele voltou para seu quintal. A vontade de continuar trabalhando não havia desaparecido. Pelo contrário, uma energia teimosa e construtiva borbulhava dentro dele. Ele conhecia bem demais a natureza daquele medo. Sabia como a mentira alheia envenena o sangue, fazendo com que se veja em todas as pessoas ao redor uma ameaça oculta e uma armadilha. Até o anoitecer, o som ritmado e pesado de um machado de carpinteiro ecoou por Vale das Araucárias. Marcelo estava lavrando novas vigas para o galpão. Lascas de pinos frescas formavam um tapete dourado no chão pisoteado. Perto do crepúsculo, seu Bento parou em sua cerca. O vizinho tirou seu boné de veludo, coçou a nuca, observando com respeito a escala do trabalho realizado. Mas você é um trator, Marcelo! O velho mestre exclamou com aprovação. Em um dia só, demoliu metade do telhado e preparou as vigas novas.
Parece que tem lobo correndo atrás de você. Marcelo cravou o machado com força em um grande toco de madeira e enxugou a testa suada com as costas do antebraço. Lobo não, seu Bento, mas o trabalho não pode parar. O período das chuvas está chegando. Seu Bento se apoiou na tábua nova da cerca. Ele girava um fiapo de capim seco entre os dentes, pensativo. Eu vi você conversando com a Thaís lá na bica. O vizinho piscou com astúcia, baixando a voz para um sussurro confidencial. Ou melhor, como ela te deu um fora. Rapaz, não guarde raiva dela. Ela é uma mulher fantástica, honesta, só ficou arredia com o sofrimento. Eu não estou ofendido, respondeu Marcelo com calma, tirando as luvas de trabalho do bolso. Eu a entendo como ninguém. Quando pisam na sua alma com botas sujas, leva muito tempo para se limpar. É verdade, suspirou seu Bento. Dá pena do menino dela. O Guilherme precisa de uma mão masculina em casa. Ele é um rapaz inteligente. Já tem 15 anos, vive mexendo com madeira, entalhando umas figuras com uma faquinha. Mas quem vai ensinar o ofício a ele? Eu já estou velho. Os olhos lacrimejam, as mãos tremem para fazer coisinha pequena. E a Thaís se desdobra para vestir, calçar ele e pagar aquele maldito empréstimo pro banco. De noite ela faz crochê por encomenda. De dia, engole poeira na balança. Marcelo olhou para o céu escurecendo, coberto por nuvens pesadas. Em sua mente, uma ideia clara e nítida começou a se formar rapidamente. Seu Bento, e o que me diz daquele laticínio antigo? Aquele que fica na saída da cidade, perto do mato. O vô Matias dizia que a fazenda faliu lá pelos anos 90. Seu Bento ergueu as sobrancelhas grisalhas, surpreso, e cuspiu o fiapo de capim. Está lá, meu filho, para onde iria? As paredes são de tijolo, fortes, construíram para durar. O telhado está furado em alguns lugares, claro, as janelas quebradas. Mas por que você quer saber dessa ruína? Estou pensando sério, seu Bento. Não estou acostumado a ficar sem um trabalho de verdade. Eu tenho dinheiro, sobrou da minha antiga vida na cidade. Experiência em negócios também não me falta. Se as paredes de sustentação estiverem inteiras, talvez dê para comprar da prefeitura. A gente organiza uma pequena produção, uma queijaria, por exemplo. O lugar aqui é ecologicamente limpo, tem muito pasto. Os moradores locais poderiam vender o leite com um preço estável e a gente criaria empregos no vilarejo. Seu Bento fungou, incrédulo, mas em seus olhos desbotados acendeu-se um interesse vivo e genuíno. Uma queijaria em Vale das Araucárias? Ele coçou o queixo. Ah, o prefeito deve vender por uma mixaria. Só para ter alguém pagando o imposto do terreno? Mas isso dá uma trabalheira, Marcelo. Comprar equipamento, passar por um monte de fiscalização, a vigilância sanitária é rigorosa. Os olhos têm medo, mas as mãos fazem, cortou Marcelo, confiante. Amanhã de manhã vou até a cidade vizinha, na prefeitura, e me informo de tudo. Enquanto isso, veja aí quem dos homens daqui poderia trabalhar com a gente. Preciso de gente de confiança, que não beba, acostumada com trabalho. Seu Bento se iluminou, endireitou os ombros magros, como se tivesse rejuvenescido 10 anos. A gente acha, Marcelo, por Deus, a gente acha. Nossos homens são trabalhadores, só estão sofrendo com a falta de serviço e a desesperança. Marcelo assentiu, despedindo-se do vizinho. A ideia da queijaria surgira espontaneamente, mas agora criava raízes firmes a cada minuto. Era uma chance real, não apenas de se esquecer no trabalho exaustivo, mas de construir algo sólido sobre as cinzas de sua vida passada. No dia seguinte, Marcelo realmente foi à prefeitura da cidade. As engrenagens burocráticas rangeram, mas o negócio andou. Ele voltou para Vale das Araucárias já de noite. Desligando o motor da Bandeirante em frente ao seu quintal, ele saiu para o silêncio gelado e de repente sentiu um cheiro forte. Do quintal de Thaís saiu uma fumaça densa e acinzentada. Cheirava a madeira úmida e queimando de forma repugnante. Marcelo, guiado por um impulso inexplicável, aproximou-se da cerca alheia. Na luz amarelada e fraca do poste da rua, ele viu a mulher tentando rachar uma tora nodosa e congelada com um machado velho e cego. O peito de Thaís subia e descia pesadamente com um esforço físico desmedido. Golpe após golpe, mas a lâmina cega apenas se enterrava impotente na madeira úmida, sem lhe causar dano. Marcelo, em silêncio, pulou a cerca baixa em um único movimento e, flexionando os joelhos, aterrissou suavemente no chão congelado do quintal alheio. A grama seca estalou sob as solas pesadas de suas botas de trabalho. Thaís, assustada, deixou o machado cair.
O metal pesado caiu com um baque surdo sobre o toco de madeira. Ela recuou um passo, instintivamente fechando a sua jaqueta azul marinho. Na luz fraca do poste, Marcelo viu claramente como os músculos de seu pescoço se tensionaram, como seus traços faciais se aguçaram pela exaustão e como olheiras profundas e escuras se formaram sob seus olhos. O que você pensa que está fazendo? A voz dela tremeu, mas logo se encheu do metal frio habitual. Eu não pedi para você vir. Saia do meu quintal imediatamente. Marcelo não disse uma palavra. Ele se aproximou do toco, inclinou-se e pegou o machado velho. A ferramenta era horrível. O cabo estava ressecado e ameaçava se soltar com um golpe mais forte. E a lâmina estava coberta por uma densa rede de pequenas moças. Com uma lâmina assim, só se podia mutilar a madeira, desperdiçando as últimas forças. Ele, com calma, ignorando o olhar indignado da dona da casa, colocou a tora nodosa na vertical, afastou as pernas, encontrando o equilíbrio perfeito. Expirou uma nuvem branca de vapor e, com um movimento curto e preciso, baixou a lâmina. A madeira seca estalou ruidosamente, partindo-se em duas metades perfeitas, exalando o cheiro de lascas frescas e umidade congelada. Você não me ouviu? Thaís deu um passo à frente. Vou chamar os vizinhos. Chame, respondeu Marcelo em voz baixa, colocando a próxima tora. Pode até ligar para a polícia. Mas primeiro vou terminar de rachar essa lenha, senão amanhã você não vai conseguir endireitar as costas. E ainda tem que trabalhar. Golpe. Estalo. Duas metades caem com um baque surdo no chão congelado. Thaís ficou paralisada. Dentro dela, uma verdadeira tempestade se agitava. Ela odiava se sentir fraca, odiava aceitar a ajuda alheia, pela qual sempre tinha que pagar um preço muito alto depois. Mas o som rítmico e confiante dos golpes a hipnotizava de uma forma estranha. Da figura poderosa de Marcelo emanava uma segurança calma e primitiva, com a qual ela havia se desacostumado a lidar. Meia hora depois, a impressionante pilha de toras brutas se transformou em uma pilha de lenha arrumada. A porta da cozinha rangeu longamente. Na varanda, apareceu o filho de Thaís, Guilherme. O rapaz já estava quase da altura da mãe. Guilherme vestia um moletom de fleece cinza volumoso e calças de veludo cotelê. Ele desceu os degraus de madeira, segurando uma lanterna. O facho de luz varreu o quintal e arrancou da escuridão a figura de um homem desconhecido com um machado. Mãe, temos visita? O adolescente perguntou com cautela, parando a poucos passos do toco. Sua voz soava um pouco abafada, com uma leve rouquidão. Marcelo cravou a lâmina do machado no toco e se virou para o rapaz. Olá, Guilherme. Sou seu novo vizinho, Marcelo Guimarães. Resolvi me aquecer um pouco antes de dormir, ajudando a rachar uma lenha para vocês. Guilherme olhou para a pilha de lenha perfeitamente arrumada, depois para a mãe, que estava parada perto, com os braços firmemente cruzados sobre o peito. O rapaz se aproximou do toco, examinando a ferramenta com interesse evidente. Como o senhor consegue cortar tão reto? Ele perguntou, dirigindo-se a Marcelo. Eu fiquei 2 horas sofrendo ontem. O machado fica preso no meio e não sai de jeito nenhum. Tenho que bater com a marreta por cima. Meus músculos ainda não se recuperaram. Mal consigo levantar os braços. É física, meu amigo. Marcelo tirou um lenço limpo do bolso e enxugou a testa úmida. Não é a força do golpe, mas o ângulo de inclinação e a velocidade. Além disso, o cabo do seu machado está ressecado. O equilíbrio está comprometido. Trabalhar com essa ferramenta só serve para estragar as mãos. Thaís deu um passo brusco à frente, interrompendo a conversa masculina que começava a surgir. Ela não gostou nada da maneira como o filho olhava com respeito para aquele convidado indesejado. Guilherme, vá para dentro. Veja se a chaleira ferveu. Ela ordenou em um tom inquestionável. Eu e o Marcelo já terminamos. O adolescente assentiu brevemente e desapareceu obedientemente pela porta. Thaís virou-se para o vizinho. Na luz fraca da lanterna, Marcelo notou que seus lábios estavam firmemente cerrados. Ela tirou do bolso da jaqueta uma carteira de couro gasta. Quanto eu lhe devo pelo trabalho? Ela perguntou secamente, abrindo o fecho de metal. Marcelo sentiu uma irritação surda crescer dentro de si. Aquela mulher insistia em traduzir qualquer gesto humano para o plano das relações comerciais. Guarde o dinheiro, Thaís. Sua voz retumbante soou mais dura do que o normal. Vizinhos não cobram por uma machadada. Compre algo para o seu filho tomar com o café. Não estou acostumada a ficar devendo. Ela teimosamente tirou uma nota amassada. E não gosto de favores. Pegue, ou nunca mais falo com você.
como quiser. Marcelo não fez um único movimento para pegar o dinheiro. Ele simplesmente se virou e caminhou em direção à cerca baixa. Amanhã o seu Bento passa aqui para pegar seu machado. Vou afiar a lâmina na minha esmerilhadeira e fazer um cabo novo, senão vai dar problema. O ferro escapa e corta a perna do seu filho. Boa noite. Ele pulou a cerca novamente, deixando Thaís parada no meio do quintal com a nota amassada na mão. Voltando para sua casa fria, Marcelo demorou a dormir. Ele havia quebrado sua própria regra de não se meter na vida alheia. Mas naquela mulher fechada e eriçada, ele via um reflexo de seu próprio desespero. Ele também queria se livrar do mundo inteiro, contanto que ninguém fizesse perguntas desnecessárias ou se metesse em sua alma com falsa compaixão. Era final de novembro. Vale das Araucárias estava coberto por uma manta de neve densa e cintilante. O frio beliscava as bochechas, forçando os moradores locais a esconderem os narizes em grossos cachecóis de lã. Das chaminés por todo o vilarejo subiam colunas retas e densas de fumaça acinzentada, cheirando a lenha de eucalipto e aconchego doméstico. Marcelo cumpriu sua palavra. Nas semanas seguintes, ele realizou um trabalho colossal. Vendendo parte de seus imóveis na cidade, ele comprou da prefeitura o prédio em ruínas da antiga fazenda. A máquina burocrática rangeu. Os funcionários olhavam para aquele excêntrico da cidade com desconfiança, mas o dinheiro vivo fez seu trabalho. Agora, Marcelo tinha os documentos de propriedade e um enorme galpão de tijolos na saída do vilarejo, necessitando de uma reforma capital. Seu Bento, contagiado pelo entusiasmo do vizinho, desenvolveu uma atividade febril. Ele encontrou nos vilarejos vizinhos 4 homens fortes e que não bebiam, que concordaram com alegria em trabalhar como ajudantes. Durante dias, do território da antiga fazenda, ouvia-se o barulho de um trator, o som de martelos e o zumbido de motosserras. Uma noite, enquanto Marcelo montava uma oficina de marcenaria no anexo aquecido de sua casa, bateram timidamente na porta. Na soleira estava Guilherme. O adolescente hesitava, trocando o peso de um pé para o outro. Ele usava uma jaqueta de inverno grossa e escura e um gorro de lã puxado quase até as sobrancelhas. Em suas mãos segurava um pequeno saco de lona. Boa noite, seu Marcelo. O rapaz cumprimentou, desviando o olhar para as prateleiras de madeira. Minha mãe pediu para lhe entregar isso, por ter consertado nosso machado. E para não ficarmos em dívida, ele estendeu o saco. Dentro, potes de vidro com conservas caseiras tilintaram surdamente. Marcelo sorriu para si mesmo. O orgulho de Thaís não lhe permitia simplesmente aceitar ajuda. Ela encontrou uma maneira de pagar com um escambo, para não se sentir em dívida. Entre, Guilherme, não fique aí na porta. Vai esfriar a casa. Marcelo pegou o saco pesado e o colocou na bancada. Quer um café? Tem um pó fresco. E a dona Cida me deu uns biscoitos de polvilho. Guilherme entrou hesitantemente na oficina. O ar ali era denso, quente, completamente preenchido pelo aroma de serragem de pinos, cola de marceneiro e o metal quente de um pequeno fogão a lenha. A luz amarela de uma lâmpada elétrica no teto criava uma atmosfera aconchegante, quase doméstica. O olhar do rapaz grudou instantaneamente na grande mesa, onde estavam as novas ferramentas de Marcelo, aqueles mesmos formões e goivas que ele havia trazido da cidade. "O senhor está fazendo alguma coisa?" perguntou Guilherme, esquecendo a timidez. "Estou entalhando uns adornos novos para as janelas." Marcelo puxou um banquinho para mais perto do fogão. "Senta aí, se aquece. Madeira gosta de calor." A hora seguinte voou. Marcelo, sem esperar, se envolveu na conversa com o adolescente. Descobriu que Guilherme era apaixonado por entalhe em madeira há muito tempo, mas não tinha com quem aprender, e a velha faca de cozinha que ele usava para entalhar figuras só estragava as peças. Marcelo pegou um pequeno bloco de cedro macio, prendeu-o na morsa. "Olha, Guilherme, a madeira é um material vivo, ela tem fibras, uma direção. Se você cortar contra a fibra, vai ter farpas e lascas. É preciso cortar suavemente, no sentido do crescimento." Ele entregou ao rapaz uma goiva semicircular segura. Guilherme, prendendo a respiração, pegou a ferramenta. Eles passaram mais 1 hora na bancada, enquanto lá fora a noite de dezembro se adensava, impenetrável. 3 dias depois, Thaís apareceu na oficina. Ela entrou sem bater, abrindo bruscamente a pesada porta de madeira. O ar gelado entrou em nuvens de vapor branco no ambiente aquecido. Thaís usava um lenço de lã austero, amarrado sobre o casaco. Seus olhos faiscavam de raiva incontida. Marcelo largou a plena e se endireitou, limpando as mãos em um pedaço de estopa.
Boa noite, vizinha. Por que você está fazendo isso? A voz de Thaís vibrava de tensão como uma corda esticada. Por que está aliciando meu filho? Marcelo olhou nos olhos com calma. Ele não pretendia se justificar. O Guilherme tem talento para o ofício. O rapaz tem mãos boas. Ele precisa de um mentor, para não ficar vagando pelas ruas sem ter o que fazer. O que há de errado nisso? Thaís deu um passo à frente. Na luz fraca da lâmpada, suas maçãs do rosto salientes pareciam esculpidas em mármore. Você vai bancar o mentor nobre e depois vai embora. As palavras caíam pesadamente, como pedras no fundo de um poço. Vai satisfazer seu ego por 1 mês ou 2. Curar suas feridas da cidade e voltar para a vida a que está acostumado. E o Guilherme vai ficar aqui e terá que se acostumar de novo com o fato de que as pessoas em quem ele confiou desaparecem sem deixar rastro. Eu não vou permitir que você destrua a cabeça do meu filho. Deixe-nos em paz. Marcelo jogou a estopa na bancada. O baque surdo quebrou o silêncio que se instalara. Ele caminhou em direção a Thaís, parando a uma distância de um braço estendido. Eu não vou a lugar nenhum, Thaís. Sua voz retumbante soava firme, mas nela havia uma solidez fundamental e inabalável. Minha vida na cidade não existe mais. Tudo queimou até as cinzas. Eu comprei o antigo laticínio na saída da cidade. Até a primavera, eu e os homens terminaremos a reforma e no verão vou inaugurar uma queijaria lá. Esta é a minha casa agora. Thaís ficou paralisada. Seu impulso de raiva encontrou uma parede invisível, mas absolutamente impenetrável, de sua calma. Em seus olhos escuros, por um instante, brilhou a perplexidade. Ela estava acostumada a se defender da mentira e da fraqueza, mas agora, diante dela, estava um homem de uma estirpe completamente diferente. Um homem cujas palavras não se distanciavam de suas ações. Você comprou o laticínio? Ela repetiu quase em um sussurro, como se tentasse compreender a magnitude do que foi dito. Comprei. E o trabalho lá é imenso. Marcelo sentiu quase imperceptivelmente. Então, deixe o Guilherme vir aqui à noite. Vou ensiná-lo a manusear as ferramentas. Acredite em mim. Eu sei o que é ficar sobre as ruínas. Eu não trairei a confiança do seu filho. Thaís o olhou por um longo tempo. Seus lábios firmemente cerrados tremeram. A muralha de defesa que ela construiu por anos apresentou uma rachadura minúscula, quase imperceptível. Ela não respondeu nada. Apenas se virou bruscamente e saiu para a noite gelada, fechando a pesada porta atrás de si. Marcelo ficou sozinho. Pela primeira vez em muitos meses, não havia um peso sufocante em seu peito. A vida em Vale das Araucárias estava apenas começando. O tempo em Vale das Araucárias passava de forma diferente, não com o pulso irregular da cidade, mas em um fluxo denso e ritmado. 3 anos se passaram desde aquela noite fria de outono em que Marcelo Guimarães cruzou pela primeira vez o limiar da casa de seu avô, tentando se esconder da traição de sua ex-esposa. O ano de 2007 chegou, trazendo para o vilarejo uma primavera precoce e cheia, com riachos barulhentos e o chilrear dos pássaros. Na espaçosa e clara fábrica de queijos, reinava uma ordem perfeita. O ar ali era sempre denso, úmido, impregnado com o aroma adocicado de leite fresco e a nota sutil e picante do queijo em maturação. Enormes tanques de aço inoxidável, polidos até um brilho espelhado, emitiam um zumbido baixo e constante. Marcelo passou a mão larga pelo metal frio de um reservatório, sentindo fisicamente a vibração sutil e viva das máquinas. Aquele negócio se tornou sua salvação, seu novo alicerce. A pesada porta de plástico da fábrica abriu-se suavemente. Entrou seu Bento. Nos últimos 3 anos, o velho vizinho havia endireitado visivelmente os ombros. Sua voz soava mais alta e confiante. Seu famoso boné de veludo desbotado foi substituído dentro da produção por uma touca branca obrigatória, e sobre suas roupas habituais ele usava um rigoroso avental sanitário. Marcelo, os distribuidores da capital chegaram, relatou seu Bento animadamente, tirando uma prancheta com as notas fiscais de um gancho. Vão levar o lote de queijo meia cura. Verifiquei a rotulagem. Tá tudo batendo certinho. Pode carregar, seu Bento? Assentiu Marcelo. Só veja se a temperatura na carroceria do caminhão refrigerado está correta. Nós respondemos pela qualidade com a nossa cabeça. Seu Bento sorriu satisfeito. Tá me ofendendo, chefe. Comigo não tem moleza. Escuta, tem um negócio. Os homens estão pedindo um bônus para os feriados de maio. A época do plantio está aí. Precisa arar as hortas, comprar sementes. Vamos pagar.
Marcelo tirou um lenço de pano limpo do bolso do avental e enxugou as mãos úmidas. A produção superou a meta. O pessoal trabalhou com dedicação. Peça para a contadora preparar as folhas de pagamento. A queijaria realmente insuflou nova vida em Vale das Araucárias. Surgiram empregos estáveis. Os moradores locais pararam de vender seu leite a preço de banana para atravessadores. O vilarejo reviveu. Encheu-se de vozes, do som de machados. As pessoas começaram a consertar telhados furados e a construir cercas novas, sentindo confiança no amanhã. À noite, após um longo e agitado dia de trabalho, Marcelo se dirigiu, como de costume, para sua oficina de marcenaria anexa à casa. De trás da porta de carvalho bem fechada, ouvia-se um farfalhar rítmico e seco. Alguém trabalhava com confiança em uma plena. Marcelo cruzou o limiar e sorriu. No bodega da oficina estava Guilherme. No inverno anterior, o jovem completara 18 anos e havia crescido, alargado os ombros, transformando-se em um jovem forte e bem constituído. Ele usava uma camisa de flanela xadrez larga e calças jeans de trabalho grossas. O jovem passava a ferramenta suavemente e com pressão pela borda de uma tábua de cedro. Uma lasca de madeira fina, quase transparente, caiu numa longa espiral no chão coberto de lona. Está segurando certo, disse Marcelo, parando junto à bancada. O ângulo está perfeito, sem farpas nas fibras. Guilherme parou, soprou a poeira fina de madeira da peça e acenou respeitosamente para o companheiro mais velho. Boa noite, seu Marcelo. Resolvi terminar a moldura do espelho. Prometi há muito tempo para minha mãe. Precisa pendurar no corredor. O cedro é macio, obediente, a goiva desliza como manteiga. Ao longo desses anos, uma forte amizade masculina se construiu entre eles. Guilherme não era mais aquele adolescente desajeitado e assustado, esperando mais uma armadilha dos adultos. O trabalho com madeira desenvolveu nele a paciência, e a comunicação constante com Marcelo lhe deu o apoio necessário. Bom trabalho! Marcelo passou os dedos pela borda lisa e aplainada. Amanhã começamos a passar o verniz para realçar a textura. Você já decidiu sobre a faculdade? Está juntando os documentos? O jovem largou a plena, varrendo cuidadosamente as lascas com uma escova. Estou juntando. Vou fazer tecnologia em processamento de madeira, como a gente conversou. Só que não pretendo sair do vilarejo para sempre. Vou estudar e voltar. Aqui eu respiro melhor. E o senhor sempre vai precisar de um ajudante na produção. As palavras do jovem aqueceram o peito de Marcelo. Ele não tinha filhos, e o afeto sincero de Guilherme tornou-se para ele um verdadeiro presente do destino, curando velhas feridas. Preciso de um ajudante, é verdade. Ele respondeu com firmeza. Termine os estudos, que eu guardo o cargo de mestre para você. Perto das 8 da noite, o crepúsculo desceu suavemente sobre Vale das Araucárias. O céu se tingiu de tons profundos de safira. Marcelo tirou a roupa de trabalho, vestiu um suéter limpo de lã grossa. Pegou da prateleira uma pequena caixa de jacarandá, na qual trabalhara nas últimas 2 semanas, e saiu para a rua. A casa de Thaís ficava a apenas algumas centenas de metros, mas toda vez que fazia aquele caminho, Marcelo sentia uma agitação esquecida, quase juvenil, despertar dentro de si. Em 3 anos, Thaís mudou muito. Marcelo insistiu para que ela deixasse o trabalho empoeirado na antiga balança e a contratou como contadora-chefe de sua queijaria. A renda constante e a ausência do medo exaustivo das dívidas suavizaram seus traços. A trança austera dava lugar cada vez mais a cabelos presos livremente na nuca, e em seus olhos escuros a frieza gélida de um animal aquado desapareceu. Ela o esperava na pequena varanda coberta. Sobre a mesa já havia um bule de porcelana do qual subia um vapor aromático, cheirando a melissa e maçã seca. Thaís usava um cardigã de lã macio, cor de vinho. Entre Marcelo deve estar com frio. As noites ainda estão geladas. Sua voz soava suave, com notas aveludadas e profundas. Marcelo subiu os degraus de madeira, aproximou-se da mesa e colocou a caixa entalhada ao lado da xícara dela. Isto é para você, Thaís, para guardar suas coisinhas. A madeira é forte, fiz para durar a vida toda. Thaís tocou cuidadosamente a tampa polida com a ponta dos dedos. O complexo ornamento vegetal fora executado com precisão de joalheiro. Em seus lábios surgiu um sorriso suave e grato. Uma ocorrência rara, mas por isso mesmo ainda mais valiosa. Que trabalho delicado, obrigada, você tem mãos de ouro. Sente-se, o chá vai ficar forte demais, vai amargar. Eles se sentaram um de frente para o outro, aquecendo as mãos na porcelana quente. No ar,
Pairava aquele silêncio denso e especial que só existe entre pessoas que conhecem profundamente os hábitos um do outro. Marcelo olhou para seus dedos finos, que acariciavam suavemente a borda da xícara. Em seu peito amadurecia uma decisão importante. Ele tinha 55 anos, uma idade em que se compreende claramente o valor de cada dia vivido e não se deseja perder tempo com meias palavras. Thaís, ele começou. Sua voz soava um pouco mais baixa que o normal, preenchida por uma seriedade vibrante. Nós caminhamos lado a lado há 3 anos. Levantamos a queijaria. Estamos encaminhando o Guilherme. Criamos raízes nesta terra e um no outro. Thaís ficou paralisada. Seus dedos congelaram na parede da xícara. O olhar, fixo em Marcelo, de repente tornou-se cauteloso, como se ela pressentisse um perigo. Onde você quer chegar? Ela perguntou baixinho, e em sua voz ecoaram resquícios daquela mulher antiga, presa em uma armadilha. Quero chegar ao ponto de que é hora de pararmos de dormir em casas separadas, disse Marcelo, direta e honestamente. Subentendidos não faziam parte de suas regras. Eu quero que você seja minha esposa. Mude-se com o Guilherme para minha casa. A casa é espaçosa, tem lugar para todos. Por que manter essa distância se nossas almas já se tornaram parentes? Um silêncio ressonante caiu sobre a varanda. Ouvia-se apenas o pio de uma coruja ao longe, na mata. Thaís lentamente tirou as mãos da mesa e as escondeu no colo. Seus ombros se tensionaram. O medo antigo e pegajoso de dependência e traição, subiu do fundo de sua consciência. Os homens em sua vida já haviam trazido palavras bonitas e depois a deixaram sobre as cinzas com dívidas enormes e uma fé quebrada na justiça. Marcelo, ela engoliu o nó que subia a garganta. Você é a pessoa mais confiável que eu já conheci. Você nos devolveu, a mim e ao meu filho, uma vida normal. Mas não vamos apressar as coisas. Apressar? Marcelo suspirou pesadamente. Suas sobrancelhas grossas se uniram sobre o nariz. Thaís, não temos 20 anos para ficarmos de mãos dadas por décadas. O tempo está passando. Ela desviou o olhar para o jardim escuro. Eu tenho medo, Marcelo, ela confessou em um sussurro quase inaudível. Assim que as pessoas começam a achar que pertencem uma a outra, tudo desmorona. Começam as cobranças, o engano, os segredos. Tenho medo de perder o que temos agora, este silêncio, este respeito. Se nos mudarmos juntos, se nos tornarmos uma família oficial, e se tudo estragar, e se você perceber que sou muito complicada, muito fechada. Marcelo ficou em silêncio por um longo tempo. Ele ouviu a respiração ofegante dela, sentindo uma necessidade física de proteger, lá de seus próprios medos, mas entendia que aquela fortaleza não seria tomada à força. O verão de 2007, em Vale das Araucárias, foi escaldante, secando a umidade do solo até formar rachaduras profundas e sonoras. O sol de agosto queimava impiedosamente, transformando o ar sobre os telhados de zinco em uma miragem densa e trêmula. Um vento seco e quente soprava poeira pelas estradas de terra, depositando uma camada acinzentada nas folhas das árvores. Para a queijaria de Marcelo, chegaram os dias mais difíceis e exaustivos. Em uma semana, esperava-se uma grande inspeção da capital, uma rigorosa comissão da vigilância sanitária, de cuja decisão dependia a renovação da licença de produção. Marcelo passava dias inteiros sem sair da empresa. Nas fábricas, ouvia-se o zumbido constante e monótono dos potentes refrigeradores industriais. No ar, pairava o aroma forte e penetrante de uma solução alcalina especial, com a qual os trabalhadores lavavam os pisos e paredes de azulejo 2 vezes por turno, misturando-se com o cheiro denso e adocicado do queijo em maturação. Marcelo passou a mão pela superfície lisa de um pasteurizador, verificando a vedação das válvulas. O metal esfriava sua pele aquecida, proporcionando um alívio momentâneo. A tensão das últimas semanas pesava sobre seus ombros como uma prensa. Ele investira todos os seus recursos, toda sua energia não gasta neste negócio, literalmente, se puxando pelos cabelos para fora do pântano do desespero, e agora o menor deslize poderia arruinar sua nova vida.
A pesada porta de plástico se abriu, deixando entrar uma onda de calor sufocante na fábrica fresca. Na soleira, apareceu seu Bento. Seu rosto estava vermelho de calor e grandes gotas de suor brilhavam em sua testa. Ele tirou a touca branca de proteção, enxugando o pescoço molhado com ela. Marcelo, temos um problema no pátio dos fundos. O velho mestre ofegou, apoiando-se pesadamente em uma prateleira de metal. De novo, o pessoal da cidade que tem sítio aqui perto voltou para a capital por causa do ano letivo e deixaram seus brinquedinhos vivos para trás, como de costume. Marcelo franziu a testa, sentindo uma irritação surda e pesada borbulhar dentro de si. Ele lavou rapidamente as mãos na torneira, secou-as com uma toalha de papel e caminhou com passos decididos em direção à saída de serviço. A cena que se revelou na área de carga o fez cerrar os dentes. Perto dos contêineres de plástico vazios, onde ficava o soro, vagava uma matilha de cães de rua. Eram cerca de 10, magros, com as costelas à mostra, pelos emaranhados e olhos desconfiados e famintos. Eles farejavam avidamente os restos de umidade no asfalto escaldante. Um cão grande, de raça indefinida, mancando da pata traseira, já tentava enfiar o focinho estreito entre as grades que levavam ao depósito de produtos acabados. Marcelo sentiu o sangue quente pulsar em suas têmporas. As mais rigorosas normas sanitárias não permitiam a presença de animais, nem mesmo em um raio de 100 metros da produção de alimentos. Um único pelo, a menor infecção trazida para o território, ameaçava não apenas uma multa, mas o fechamento completo da queijaria e o colapso de tudo que ele construíra com tanto esforço por 3 anos. Seu Bento! A voz retumbante de Marcelo ecoou como um trovão pelo pátio, fazendo os cães recuarem assustados. Chame os homens, peguem vassouras, paus, qualquer coisa. Expulsem eles daqui, que nem o cheiro deles fique por perto. Seu Bento hesitava, sem saber o que fazer. O homem do campo, de bom coração, claramente não queria machucar os animais. Marcelo, mas eles estão com fome, se aproximam das pessoas procurando comida. Talvez a gente possa levá-los para algum lugar além da mata? Da pena dos bichos? Pena, Marcelo virou-se bruscamente para o vizinho. Sua voz falhou em um rosnado metálico e duro. O eco da antiga dor, o medo de perder o controle sobre sua vida reconstruída, instantaneamente o transformaram em um defensor implacável de seu próprio território. E se a fiscalização aparecer amanhã, quem vai ter pena de nós? Você vai pagar as multas do seu bolso? Ou vai dizer para os nossos homens que não haverá bônus porque estamos fazendo caridade em uma instalação de alimentos? Ele deu um passo à frente, agitando os braços, afugentando o cão mais próximo. O animal, com um ganido baixo, correu para a cerca com o rabo magro entre as pernas. Expulsem eles daqui, ordenou Marcelo, sem apelação. E se até à noite essa matilha aparecer aqui de novo, eu mesmo vou ligar para o centro de zoonoses. Eles vêm e resolvem o problema de forma radical. Minha empresa é mais importante para mim. De repente, ao lado, ouviu-se o som baixo, mas incrivelmente pesado, de uma pasta caindo no asfalto. Marcelo se virou. Nos degraus do escritório estava Thaís. Em uma blusa clara e saia escura, ela parecia quase etérea naquele ar trêmulo de calor. No entanto, seu olhar era mais pesado que granito. Pela primeira vez em 3 anos, Marcelo viu em seus olhos aquela mesma muralha de gelo surda que, como eles pensavam, haviam destruído para sempre. Neles, não se lia apenas desapontamento, mas um desprezo amargo e reconhecível. Ela não o olhava como um parceiro confiável, mas como um homem pronto a passar por cima de vidas alheias por seu próprio benefício e segurança. Ela se inclinou lentamente, pegou a pasta de plástico com as notas. Seus movimentos eram deliberadamente suaves, mecânicos, escondendo a tempestade que se agitava por dentro. Thaís. Marcelo deu um passo em sua direção, sentindo de repente o quão cruéis e inapropriadas soaram suas palavras sobre o centro de zoonoses. A raiva se dissipou instantaneamente, deixando para trás apenas um gosto amargo na boca. Entenda, temos uma inspeção. Não posso arriscar toda a produção. Eu entendi, senhor Marcelo. A voz dela soou tão formal e fria, como se tivessem se conhecido há 5 minutos. Ela o chamou deliberadamente pelo nome e sobrenome, criando uma distância intransponível. O senhor está absolutamente certo. Negócios exigem decisões duras. Os documentos para o carregamento estão prontos. Estão na sua mesa. Ela se virou e desapareceu pela porta do escritório, sem sequer olhar para os cães amontoados junto à cerca. Marcelo ficou parado no meio do pátio escaldante,
sentindo fisicamente como a frágil ponte de confiança que eles construíram com tanto cuidado ao longo dos anos se desmoronava. Ele estava certo por todas as leis da lógica e dos negócios, mas no fundo ele entendia. Thaís não o julgava como diretor da queijaria. Ela viu em sua raiva a mesma insensibilidade da qual ela mesma se escondera em Vale das Araucárias. O eco de seu antigo trauma funcionou sem falhas. Assim que uma pessoa sente uma ameaça ao seu bem-estar, ela se esquece da misericórdia. Naquela noite, os cães desapareceram. Marcelo, fazendo a ronda do território antes de fechar o turno, não encontrou nenhum vestígio de sua presença. Ele concluiu que seu Bento e os homens finalmente haviam afugentado a matilha para longe, para o campo. O problema da segurança sanitária estava resolvido, mas o peso no peito não desapareceu. Na manhã seguinte, uma névoa densa e abafada cobriu o vilarejo. Marcelo chegou ao escritório mais cedo do que o habitual. Thaís já estava sentada em sua mesa de trabalho, batendo ritmicamente nas teclas da calculadora. Na mesa havia pilhas arrumadas de notas fiscais. Nos últimos 3 anos, eles se acostumaram a começar a manhã com um café juntos, discutindo os planos para o dia, compartilhando notícias sobre Guilherme e simplesmente desfrutando da presença tranquila um do outro. Mas hoje, na mesa, não havia xícaras nem a habitual garrafa térmica de café. Marcelo sentou-se pesadamente na cadeira em frente a ela. Bom dia. Sua voz grave soou abafada no silêncio do escritório. Bom dia, respondeu Thaís secamente, sem levantar os olhos dos números. O relatório da semana passada está pronto. Os indicadores estão normais. Se precisar de mim, estarei no arquivo. Preciso conferir uns documentos antigos. Ela se levantou, juntou os papéis e saiu do escritório, deixando para trás um rastro de polidez fria. Isso continuou por várias semanas. A inspeção da capital correu bem. Os fiscais sanitários não encontraram uma única irregularidade. A produção recebeu os documentos cobiçados e continuou a operar normalmente. Mas para Marcelo, esse sucesso perdeu todo o sabor. O silêncio entre ele e Thaís tornou-se ensurdecedor. Eles se comunicavam exclusivamente sobre questões de trabalho. A mulher evitava com maestria qualquer assunto pessoal e à noite não o esperava mais em sua varanda. Ela vestiu novamente sua armadura, abotoou até o pescoço e escondeu as chaves. Marcelo estava com raiva. Raiva dos cães, da inspeção, da teimosia de Thaís, mas principalmente de si mesmo. Ele não estava acostumado a se justificar por ações corretas e racionais, mas o abismo invisível entre eles crescia a cada dia, enchendo-se de suspeitas surdas. Uma noite, em meados de setembro, quando o crepúsculo de outono desceu cedo sobre Vale das Araucárias, Marcelo se demorou na fábrica, verificando a configuração de um novo separador. Saindo para a rua, ele inspirou o ar frio com o cheiro de folhas em decomposição. O pátio da queijaria estava vazio. Apenas as luzes de serviço brilhavam fracamente no perímetro. Ele se dirigiu aos portões e, de repente, notou uma figura familiar. Thaís, vestida com uma jaqueta acolchoada grossa, caminhava rapidamente por uma trilha estreita que levava para fora do terreno da empresa, em direção aos antigos silos de grãos abandonados, remanescentes da época da antiga fazenda. Em suas mãos, ela carregava uma pesada sacola de lona. A mulher olhava nervosamente para trás de vez em quando, como se temesse estar sendo seguida. Marcelo parou à sombra de um grande ipê. Dentro dele, instantaneamente, como se um interruptor tivesse sido acionado, despertou um velho demônio venenoso, o demônio do ciúme e da desconfiança que ele tentara com tanto afinco queimar de si mesmo com trabalho pesado nos últimos anos. A memória lhe trouxe uma imagem do passado. Sua ex-esposa, Isabela, olhando para trás da mesma forma assustada, saindo de um prédio estranho, apertando a bolsa, enquanto ele estava sentado no carro estacionado e não acreditava no que via. Para onde ela poderia ir naquela escuridão, em um terreno abandonado? E por que escondia isso dele? Na cabeça de Marcelo, os quebra-cabeças mais sombrios começaram a se encaixar com uma velocidade vertiginosa. Ele se lembrou das histórias de Dona Cida sobre o ex-marido de Thaís, aquele mesmo covarde inútil que fugiu, deixando-a com dívidas colossais. E se aquele homem tivesse voltado? E se estivesse escondido ali, no vilarejo, com medo de aparecer para os credores? E Thaís, movida por pena ou por um antigo afeto, secretamente lhe levava comida? Um nó amargo e cáustico subiu à garganta de Marcelo. A sensação de déjà vu era tão forte que ele perdeu o fôlego. A história estaria se repetindo?
Ele seria novamente um tolo cego, que acreditou em uma ilusão, enquanto pelas suas costas um novo engano se desenrolava. Ele cerrou os punhos com tanta força que as unhas cravaram dolorosamente em suas palmas ásperas. Marcelo Guimarães não seria mais uma vítima silenciosa dos segredos alheios. Se ele fora traído novamente, precisava ver com seus próprios olhos, para queimar aquele afeto com ferro em brasa. Ele seguiu Thaís, mantendo uma distância de cerca de 50 passos. A mulher se movia rapidamente, com determinação, sem nunca se desviar da trilha quase invisível na escuridão que levava às construções abandonadas da antiga fazenda. Marcelo pisava com cuidado, tentando colocar os pés no musgo macio e úmido da beirada, evitando o cascalho que rangia traiçoeiramente. O ar frio queimava sua garganta a cada inspiração, cheirando a terra úmida, casca amarga de árvore e as geadas que se aproximavam. Mas dentro do homem, um verdadeiro incêndio que consumia oxigênio ardia. Thaís se aproximou do galpão mais afastado. Ali, a escuridão parecia quase palpável. Marcelo parou atrás do tronco largo de um velho ipê, perscrutando a penumbra. Os dedos se cravaram com tanta força no tecido grosso dos bolsos da jaqueta que as pontas ficaram dormentes. Ele se preparava fisicamente para a catástrofe. Agora ela vai bater, agora a porta se entreabrirá, e na fresta de luz ele verá um rosto masculino. Verá ela entregar a sacola, trocarem palavras baixas e talvez até se abraçarem, mas a mulher não bateu. Ela colocou o peso sobre uma rampa de concreto, puxou com esforço o ferrolho de uma pesada porta de ferro. O metal rangeu em protesto. Thaís se apoiou na porta com o ombro, abriu apenas o suficiente para passar, pegou a sacola e desapareceu na escuridão negra do galpão. A porta se fechou suavemente atrás dela, cortando a luz e os sons. Marcelo congelou. Um vazio pesado e ressonante se formou em seu peito. Não havia mais volta. Se ele se virasse e fosse embora agora, as dúvidas o devorariam vivo. Ele olharia para o rosto de Thaís todos os dias procurando por mentiras, e no final ele mesmo destruiria tudo que eles criaram. Ele precisava da verdade, por mais feia que fosse. Como dizia um grande escritor, a verdade é sempre melhor, mesmo que cause dor. A dor passa, mas a mentira envenena a alma para sempre. Ele se separou da sombra protetora da árvore e, com passos firmes e marcados, dirigiu-se ao galpão. Marcelo se aproximou da porta de ferro. As dobradiças rangeram e ele entrou, pronto para enfrentar o perigo de frente, pronto para descarregar toda a sua raiva em quem quer que estivesse escondido naquelas paredes. Lá dentro havia um cheiro denso, quase palpável, de poeira, palha velha e umidade. O vasto espaço do galpão se perdia na escuridão. Apenas no centro, a uns 20 metros da entrada, brilhava a luz amarela e fraca de uma velha lanterna bateria, colocada sobre um caixote de madeira virado. A luz arrancava da escuridão a figura de Thaís. Ela estava agachada, de costas para a porta. Marcelo encheu o peito de ar para proferir as primeiras palavras devastadoras, para arrancar as máscaras e expressar toda a amargura que se acumulara nele nos últimos minutos. Mas as palavras ficaram presas na garganta, transformando-se em um rouco sufocado e ininteligível. Marcelo entrou no círculo de luz e ficou paralisado, sem acreditar no que via. Nenhum marido fugitivo, nenhum encontro secreto na penumbra. Ao redor de Thaís, em um círculo denso e impaciente, abanando os rabos, aglomeravam-se aqueles mesmos cães de rua que ele havia expulsado impiedosamente do território da queijaria semanas antes. Uma dúzia de animais emagrecidos, abandonados pelos veranistas. O grande cão com a pata traseira machucada esfregava confiantemente o focinho largo na palma da mão da mulher. No chão de concreto frio, havia camas improvisadas feitas de paletes velhos, generosamente forradas com palha seca. Thaís tirava de sua pesada sacola de lona recipientes de plástico e colocava em galões de 5 litros cortados uma papa grossa com restos de carne. Um vapor subia das tigelas, misturando-se com o hálito gelado dos animais. Os cães comiam avidamente, estalando a língua e mastigando as cartilagens ruidosamente, mas de uma maneira surpreendentemente pacífica, sem rosnar uns para os outros. O pesado chão de concreto pareceu balançar sob as botas de trabalho de Marcelo. A raiva, que o queimara por dentro durante todo o caminho, evaporou-se instantaneamente,
deixando para trás apenas uma vergonha cáustica que corroía suas entranhas. Ele estava parado na porta do galpão, abandonado, um homem enorme e forte, pronto para uma briga com os fantasmas do passado, e diante dele desenrolava-se uma cena de pura e silenciosa misericórdia. Thaís ouviu sua respiração pesada. Ela se endireitou lentamente, limpando as mãos em um pedaço de pano limpo. Na luz fraca da lanterna, seu rosto parecia pálido, abatido pelo cansaço, mas seu olhar permanecia direto e firme. A mulher não se assustou. Apenas cerrou os lábios com força, preparando-se para mais um golpe. Me seguiu, Sr. Marcelo. Sua voz, sob as abóbadas do silo vazio, soou abafada, com um sorriso amargo. Pois bem, pode ligar para o centro de zoonoses agora mesmo. Você não precisa mais de testemunhas. Eu violei suas regras de higiene, mesmo que os tenha levado a 2 quilômetros da fábrica. Ela falava dos cães, mas Marcelo via claramente o subtexto. Você estava procurando um motivo para me acusar, e o encontrou. Ele deu um passo pesado e incerto para frente. O grande cão manco imediatamente se afastou da tigela. Rosnou baixo, protegendo Thaís. A mulher colocou a mão de forma tranquilizadora em sua cabeça grande, e o animal se acalmou obedientemente, continuando a observar o visitante indesejado com desconfiança. A garganta de Marcelo secou. As palavras saíam com grande dificuldade, arranhando suas cordas vocais. Eu não estava procurando por isso. E o que estava, então? Thaís ergueu o queixo em desafio. Quem você esperava encontrar aqui? Ladrões roubando seu queijo ou talvez concorrentes? Marcelo baixou a cabeça. Confessar seu ciúme agora parecia impensável, uma desculpa patética para sua própria estupidez. Ele mediu essa mulher orgulhosa e sincera com a régua de sua ex-esposa. Ele projetou nela a culpa de outra pessoa, permitindo que seu antigo trauma envenenasse o presente deles. O eco de sua própria dor o cegou. Eu pensei que você estivesse escondendo um homem aqui, ele disse em um sussurro rouco e retumbante, olhando diretamente nos olhos dela. Ele não precisava de desculpas bonitas. Um grande escritor disse: nada confunde tanto os conceitos de bem e mal quanto a mentira. Lembrei-me das histórias sobre seu ex-marido. Vi você saindo secretamente com sacolas à noite. E minha vida passada, minhas velhas feridas, me pregaram uma peça cruel. Vim aqui esperando encontrar traição. E em vez disso, encontrei. Ele gesticulou com a mão para o abrigo improvisado. Palha, casacos velhos sobre paletes, água limpa em baldes de plástico. Tudo isso ela carregava sozinha, em segredo de todos. Após turnos exaustivos na contabilidade, gastava seu dinheiro com restos de carne. Arriscava a saúde no galpão frio, apenas para não deixar morrer aqueles que foram traídos por outros. Thaís ficou paralisada. O pano caiu de seus dedos enfraquecidos. O olhar da mulher mudou. O gelo cortante da desconfiança começou a derreter rapidamente, dando lugar a uma compreensão profunda e dolorosa. Ela de repente percebeu o inferno que se passava na alma daquele homem forte nas últimas horas. Ele não estava vigiando a produção. Ele estava se salvando de um novo colapso de sua fé nas pessoas. Marcelo, ela sussurrou, e nesta única palavra havia tanta ternura e amargo pesar que a respiração de Marcelo falhou. Você realmente achou que eu seria capaz de tamanha sujeira, que eu te enganaria? Perdoe-me, Thaís. Marcelo deu mais um passo e se ajoelhou pesadamente sobre o concreto empoeirado, ao lado da cama improvisada mais próxima. Ele estendeu sua mão larga e calejada para um filhote que choramingava, que imediatamente começou a lamber seus dedos rudes, com uma língua quente e áspera. Eu sou um idiota, um velho tolo, surrado pela vida, que procura armadilhas em toda parte. Você pediu para não apressarmos as coisas, disse que tinha medo de perder a confiança. E eu mesmo, com minhas suspeitas, quase destruí tudo. O ar no galpão de repente deixou de parecer úmido e frio. A tensão que se acumulara entre eles por semana se rompeu com um estalo alto, desfazendo-se em pequenos e inofensivos fragmentos. Thaís se aproximou dele e colocou seus dedos finos e gelados em seu ombro largo. Através do tecido grosso da jaqueta, Marcelo sentiu o calor vivo e salvador de sua mão. Levante-se, ela disse baixinho. O concreto aqui é gelado. Vai acabar com suas juntas. Marcelo se levantou, ficando muito perto.
Na penumbra, os olhos dela pareciam enormes, brilhando com as lágrimas que se acumulavam, as quais ela teimosamente se recusava a derramar. Como você dá conta deles? Sozinha? Ele perguntou, acenando com a cabeça para Matilha, que, tendo terminado a papa, agora se acomodava tranquilamente nas camas de palha. A Nina, de um vilarejo vizinho, às vezes ajuda, me vende os restos de carne por um preço baixo. Thaís ajeitou uma mecha de cabelo que se soltara do penteado. Mas eles não sobreviverão ao inverno aqui. O galpão não é aquecido. As correntes de ar são terríveis. Eu não sabia como te contar depois daquela briga na área de carga. Tive medo de que você simplesmente os expulsasse de novo. Marcelo balançou a cabeça, xingando a si mesmo com as piores palavras. Sua dureza, ditada pela preocupação com o negócio, quase lhe custou o que ele tinha de mais precioso. Amanhã de manhã, sua voz recuperou a firmeza habitual dos negócios, mas agora não havia nela um pingo de metal, apenas uma sólida confiança masculina. O seu Bento vai trazer o trator com a carroça. No terreno da queijaria, atrás da casa da caldeira, tem um anexo de tijolos antigo. Lá é quente. Os canos passam por perto. Nós vamos limpá-lo, colocar um piso de cimento novo, instalar grades fortes e puxar a eletricidade. Faremos um canil aquecido e completo. Eu mesmo vou pagar o veterinário da cidade, que ele examine todos, dê as vacinas, emita as carteirinhas e depois colocaremos um anúncio no jornal da capital e doaremos esses vira-latas para lares bons, que não os trairão. Thaís olhava para ele com os lábios entreabertos. Ela não estava acostumada a ter seus problemas resolvidos de forma tão rápida, grandiosa e sem recriminações. Durante toda a sua vida, ela carregou o fardo sozinha. Marcelo, mas isso é muito dinheiro e tempo. E as fiscalizações? A vigilância sanitária fiscaliza as áreas de produção e a caldeira fica atrás de um muro, em outra zona, explicou Marcelo com calma. Vamos registrar tudo legalmente, como um ponto de abrigo temporário. Eu sou o diretor, eu assino a portaria, e ninguém mais ousará tocar neles, nem nos animais, nem em você. Ele, com cuidado, temendo assustar o momento, cobriu a mão dela com sua mão enorme e quente. Thaís não se afastou. Pela primeira vez em muitos anos, ela se permitiu apoiar-se fisicamente em outra pessoa. A muralha ruiu completamente, deixando para trás apenas uma compreensão pura e sofrida. Vamos para casa, Thaís, disse Marcelo baixinho. Já está tarde. Ela assentiu. Juntos, verificaram os ferrolhos, apagaram a lanterna e saíram para a noite fria de outono. O caminho de volta para o vilarejo pareceu a Marcelo 100 vezes mais curto. O vento amainou, e através das nuvens rasgadas no céu surgiram as primeiras estrelas, lavadas pelo frio. Eles caminhavam lado a lado, ombro a ombro, e pela primeira vez na vida, Marcelo Guimarães sabia com certeza que estava em seu lugar. O inverno de 2007 foi nevado, cobrindo o Vale das Araucárias com montes de neve fofa e ofuscantemente branca. A queijaria funcionava como um relógio, fornecendo produção estável para a capital, e atrás da parede de tijolos da caldeira, uma vida completamente diferente fervia. O abrigo aquecido se tornou uma atração local. Graças a pequenas notas no jornal da região, em poucos meses, quase todos os habitantes do canil encontraram um lar. As pessoas vinham de vilarejos vizinhos, levando os guardiões peludos para seus quintais. Restou apenas um morador, aquele mesmo cão grande e manco que uma vez tentou proteger Thaís no galpão abandonado. Marcelo lhe deu um nome simples e sólido, Trovão. O cão se apegou a Marcelo com toda a sua alma canina leal. Ele o acompanhava até a portaria da queijaria, esperava pacientemente na porta da oficina e mancava comicamente atrás dele quando Marcelo fazia a ronda do território. Chegou a primavera de 2008. Riachos turbulentos e sonoros derretiam a neve enegrecida. O ar se encheu do aroma denso e inebriante de terra descongelada e dos brotos de ipê que inchavam. Em uma dessas noites claras e quentes, Marcelo estava sentado em sua oficina de marcenaria. O pequeno fogão, a lenha, estalava silenciosamente com achas de eucalipto, aquecendo o ambiente de forma aconchegante. Na bancada, havia um novo adorno de janela entalhado. Marcelo passava cuidadosamente uma lixa fina pelo padrão, buscando a lisura perfeita da madeira. Trovão dormitava a seus pés, com a cabeça pesada e grande apoiada nas patas esticadas. A pesada porta de carvalho se abriu suavemente. Na soleira apareceu Guilherme. O jovem tirou a jaqueta leve,
pendurou-a em um gancho de madeira e se aproximou da mesa. Em seu rosto, um sorriso alegre, quase triunfante, pairava. Seu Marcelo. Guilherme colocou uma pasta de papelão grossa na beirada da bancada. Chegou a resposta da escola técnica. Fui aceito na vaga pública. Eles dispensaram os exames depois que venci na feira regional. E em setembro comecei a estudar para ser tecnólogo. Marcelo largou a ferramenta, tirou os óculos de proteção. Em seu peito, espalhou-se um sentimento profundo e tranquilo de orgulho. Ele estendeu a mão e apertou firmemente, de forma masculina, a mão do jovem. Parabéns, Guilherme, você mereceu. Trabalho e paciência sempre dão frutos. Vão te dar um quarto no alojamento? Vão, assentiu o jovem. Mas nos fins de semana, com certeza vou vir. Minha mãe vai ficar completamente sozinha na casa vazia. Marcelo olhou atentamente para o rapaz. Na luz dourada da lâmpada era visível o quanto Guilherme havia amadurecido, transformando-se em um homem independente e confiável. Não vai ficar, disse Marcelo com firmeza. Eu vou cuidar disso. O jovem sorriu com compreensão, acariciou a orelha de Trovão, que havia acordado, e saiu discretamente, deixando Marcelo sozinho com seus pensamentos. A noite avançava suavemente. Marcelo desligou as máquinas, arrumou o local de trabalho, varrendo a serragem com uma escova dura. Ele saiu para o quintal. O céu sobre o Vale das Araucárias estava salpicado de estrelas grandes e pontiagudas. O ar gelado esfriava agradavelmente seu rosto aquecido. Trovão trotava silenciosamente ao seu lado, parando ocasionalmente para farejar os cheiros da primavera que flutuavam sobre as cercas. As janelas da casa de Thaís brilhavam com uma luz suave e constante. Marcelo empurrou a porteira familiar, caminhou pela trilha de tijolos e subiu na varanda. Ele não bateu. A porta estava destrancada, como se esperasse sua chegada. Na espaçosa cozinha cheirava a pão recém-assado e a café forte. Thaís estava junto ao fogão, tirando panquecas douradas de uma frigideira de ferro. Ela usava um vestido de casa simples, de tecido macio. Os cabelos caíam livremente sobre os ombros, emoldurando um rosto do qual as sombras de anos de cansaço e ansiedade haviam desaparecido completamente. Ao ver Marcelo, ela largou o prato, enxugou as mãos em um pano de prata. Em seus olhos escuros havia um mar calmo e profundo de confiança. Entre, Marcelo. Eu vi o Guilherme correndo para te dar a notícia. Estou orgulhosa demais. Ele se tornou um ótimo rapaz. Marcelo sentou-se à mesa de peroba maciça, esticando habitualmente as pernas cansadas. Ele tem fibra, não vai quebrar. Thaís serviu-lhe café em uma grande caneca de cerâmica, colocou ao lado uma tigela com uma geleia de maçã espessa e âmbar. Ela se sentou em frente, apoiando a bochecha na mão. Isso é mérito seu, Marcelo. Se você não o tivesse deixado entrar na oficina, se não tivesse acreditado nele. Eu, naquela época, 3 anos atrás, quase cometi o maior erro da minha vida quando tentei proibir vocês de se verem. Todos cometem erros, Thaís. Marcelo pegou a caneca, aquecendo as mãos. O importante é corrigi-los a tempo. Eu também quase destruí tudo com minhas suspeitas. Se eu não tivesse entrado naquele galpão, é assustador imaginar a besteira que eu poderia ter feito, cedendo aos meus velhos medos. Eles ficaram em silêncio. Era aquele silêncio curador, no qual não se escondiam mais meias palavras. Um silêncio cheio de compreensão absoluta. Marcelo pousou lentamente a caneca na mesa. Seu olhar tornou-se extremamente sério. O Guilherme vai estudar fora. Não há motivo para você ficar sozinha nesta casa. Eu não quero mais dividir nossas vidas em antes e depois, em seu quintal e no meu. Thaís não desviou o olhar. Pela primeira vez, ela não tentou mudar de assunto para as tarefas domésticas ou fazer uma piada. Ela olhava para seus ombros largos, para as mãos calejadas que sabiam construir, proteger e perdoar. Ela se levantou, foi até um armário antigo, abriu a gaveta de cima. Em suas mãos, apareceu um pequeno objeto de metal brilhante e fosco. Thaís voltou para a mesa e colocou um molho de chaves na frente de Marcelo. Estas são as chaves da minha casa. Sua voz soava baixa, mas nela não havia um pingo de dúvida. Amanhã mesmo vou colocar lá à venda. O dinheiro que conseguirmos, investiremos na expansão da queijaria. Precisamos de novos equipamentos para a seção de embalagem. E as coisas? Nós, eu e o Guilherme, mudamos para sua casa no final da semana. Se sua proposta de eu ser sua esposa ainda estiver de pé. Marcelo olhou para o metal frio das chaves, consciente do peso colossal daquele gesto. A mulher que tinha pânico de dependência,
que escondia cada centavo com medo de ficar sem nada, agora voluntariamente queimava as pontes, entregando-lhe seu destino e seus bens sem reservas. Era a mais alta manifestação de confiança de que uma pessoa ferida é capaz. Ele se levantou, contornou a mesa e a puxou para si. Ela enterrou o rosto em seu ombro de lã grossa, inalando o cheiro familiar e calmante de serragem e ar fresco. Seus braços fortes a envolveram com segurança, criando aquele porto seguro e inabalável com o qual cada um deles sonhara por longos anos. No final de agosto de 2008, o quintal de Marcelo se encheu de vozes. Sob uma macieira frondosa, cujos galhos se curvavam com o peso de frutos vermelhos e maduros, havia uma longa mesa de madeira coberta com uma toalha branca. O casamento foi celebrado de forma discreta, sem alarde e pompa da cidade. Marcelo e Thaís simplesmente assinaram os papéis no cartório da cidade, convidando apenas os mais próximos para compartilhar a alegria. Seu Bento, vestindo para a ocasião uma camisa clara e engomada em vez do macacão habitual, servia uma cachaça artesanal forte em copinhos de cristal. Dona Cida se ocupava ao redor da mesa, arrumando travessas de porcelana com batatas fumegantes, salada e cogumelos em conserva. Seu rosto redondo e gentil brilhava de alegria genuína. Bem noivos, seu Bento se levantou, ajeitando o colarinho com seriedade. O avô Matias ficaria feliz agora, olhando para este quintal. Um verdadeiro dono de casa chegou, e não sozinho, mas com uma mulher tão linda. Que Deus lhes dê muita saúde, que o negócio de queijo de vocês prospere e que na família sempre haja paz. Beija. Beija. Marcelo sorriu, abraçou Thaís pela cintura e beijou a esposa com firmeza, de forma masculina. Os convidados aplaudiram alegremente. Na varanda, abanando o rabo peludo com satisfação, estava o fiel Trovão. O cão manco roía com prazer um enorme osso, olhando ocasionalmente para os donos com olhos inteligentes e leais. Guilherme estava sentado na ponta do banco vestindo uma camisa nova da cidade. Amanhã, bem cedo, ele partiria para a capital. Sua vida de estudante, pela qual ele tanto lutara, estava começando. O jovem olhava para a mãe e seu rosto refletia um profundo alívio. Ele partia com o coração tranquilo, sabendo que deixava para trás uma retaguarda sólida e inabalável. À noite, quando os convidados se foram e Guilherme foi dormir antes da longa viagem, Marcelo e Thaís ficaram sozinhos na varanda. O vento do campo trazia o cheiro de capim seco e feno cortado. O céu estrelado se estendia sobre o Vale das Araucárias como uma tenda de veludo infinita. Marcelo abraçou a esposa por trás, envolvendo seus ombros em seu cardigã largo de lã. Ele olhava para as silhuetas escuras das novas construções de sua queijaria, para a cerca forte, para Trovão dormindo pacificamente. Ele se lembrava do dia em que chegou ali, esmagado, vazio, pronto para odiar o mundo inteiro pela traição. Parecia-lhe que a vida havia acabado, que pela frente restava apenas esperar o fim. E, no entanto, aquilo era apenas o começo. Ele entendeu a coisa mais importante, a mais fundamental. A verdadeira confiança não nasce onde as pessoas juram nunca se machucar. Ela nasce onde duas pessoas feridas encontram a coragem de curar juntas as feridas uma da outra. No que você está pensando? Perguntou Thaís baixinho, cobrindo a mão grande dele com a sua. Em como o avô Matias estava certo, a voz grave de Marcelo soou calma e firme no silêncio da noite. Uma árvore só se fortalece quando lança raízes profundas. Nós criamos raízes nesta terra, Thaís, e agora nenhuma tempestade pode nos arrancar. Ela se aninhou mais perto dele, concordando sem palavras. Pela frente, eles teriam muitas preocupações. A expansão da produção, os estudos de Guilherme, novos cães resgatados. Mas não havia mais medo. Havia apenas uma certeza clara e simples no amanhã, tecida com amor e justiça. Caros amigos, aqui termina esta história complexa sobre traição, trabalho duro e a conquista da verdadeira felicidade. O destino de Marcelo e Thaís prova que, mesmo após o engano mais amargo, é possível encontrar forças para acreditar novamente. A história de lealdade e perdão tocou vocês? Não deixem de compartilhar suas experiências de vida nos comentários. Se gostaram da história, deixem um like e se inscrevam no canal para não perder novas histórias de vida. Cuidem de seus entes queridos e até a próxima.